Bom dia a todos. Hoje temos mais uma aula de geografia e nós vamos nos dedicar hoje a conhecer um pouquinho as diferenças culturais dos povos que habitam a Europa e que habitam a Ásia e a Oceania. Então, para a gente entender primeiro esse contexto, é interessante que nós percebamos que mesmo que esses indivíduos vivam no mesmo território, né, geográfico, etc., existem diferenças, às vezes, sutis, né, que são difíceis de que nós percebamos, ou diferenças mais expostas, né, diferenças mais que saltam aos nossos olhos. Mas, enfim, sempre que é importante que a gente tenha em mente que, por mais que façam parte de um núcleo cultural parecido, temos as estruturas que nos tornam diferentes. Só para vocês terem ideia, na Europa, nós não temos todo um contexto, todos os europeus são iguais. Né? Nós temos pequenas diferenças que os fazem especiais e que tornam a cultura mundial e a cultura não só no sentido da Europa, mas como no contexto geral, essas pequenas diferenças que são o que dão um sabor, né, da humanidade, que fazem com que os seres humanos sejam tão ricos e, né, tão criativos. Mas vamos falar da Europa um pouquinho. Quando a gente pensa no contexto da Europa, hoje, o continente, nós temos uma unidade. Porém, não era assim antigamente, né? Com a formação do mundo, principalmente, vamos fazer um recorte mais rápido dentro da história, falando do século V. Então, no século V existiam vários reinos dentro do continente europeu, do território que hoje nós nos referimos ao continente europeu. Existiam vários reinos com pessoas com características físicas, alguns, dependendo da região onde eles estavam, eles tinham características físicas parecidas, mas linguagens, matrizes linguísticas diferentes. E a partir das matrizes linguísticas diferentes, nós podemos destacar os aspectos culturais, a forma de ver o mundo, a questão dos mitos, a questão das religiosidades. E um dos fatores que agregou todas essas pessoas, né, e que facilitou a unidade foi a questão da religiosidade, a expansão do cristianismo. Então, vamos pensar que nós, na Europa, só retomando, nós tínhamos vários reinos, os reinos não católicos, os reinos que vão dar origem lá na Idade Média, que eu já falei, né, milhares de vezes sobre esses reinos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, os suevos, os vascos, os saxões, os anglos, os bretões, os bizantinos, os romanos, os carolinos, os burgundios. Então, olha só quantos reinos existiam dentro da Europa, sem contar quando a gente começa a abrir essa caixinha de Pandora, nós vamos descobrir muitos outros povos, mas são os que tiveram maior expressão. Então, esses reinos, eles tinham suas culturas, suas próprias culturas, suas matrizes linguísticas, que com o passar do tempo foram se fundindo com os povos que estavam mais próximos a eles, e principalmente com o passar dos séculos, né, com o início da Idade Média, esses reinos eles vão começar a se unificar por conta do cristianismo, e vai facilitar muita coisa, principalmente na questão da aglutinação cultural, se é o termo, tá bom? Gente, na Europa existe, né, nós temos o francês, o espanhol, o italiano, o inglês, o alemão, temos as línguas nórdicas, tá? Então, e temos as línguas eslavas, né? Então, vamos pensar nessas matrizes assim. Nós temos a matriz linguística latina, que faz parte do nosso cotidiano, porque nós somos latino-americanos. Então, quando falamos assim, latino-americanos, tem a ver com essa matriz linguística e da formação dos nossos colonizadores. Então, a Península Ibérica, a Península Itálica e a França, se os povos que viviam ali têm uma matriz linguística com o passar dessas evoluções, né, dos reinos e tal, com a unificação por conta da Igreja Católica, esses indivíduos que viviam ali criaram uma matriz linguística muito parecida, que é o latim. Começaram a utilizar o latim e a partir desse latim culto da Igreja, né, vão se formar as outras línguas, o português, o espanhol, o italiano, o francês. Tá? Então,
nós temos essa matriz linguística, e esses povos que eu estou falando para vocês, eles têm características, os povos latinos têm características culturais parecidas. Tá? Portugueses e espanhóis também compartilham mais por conta da proximidade territorial, né? Os franceses têm diferenças culturais um pouco mais acentuadas, e os italianos também têm algumas coisas, mas os portugueses e espanhóis têm muita similaridade, tá? Temos o inglês, né, que é a fusão das línguas saxônicas, da anglo e dos bretões, tá? Então, a língua inglesa ela é formada por por três matrizes linguísticas, né? Aí nós temos as línguas do norte, né, dos povos nórdicos, né? Ali da Noruega, Islândia, Finlândia e afins, né? Então eles têm essa linguagem lá que veio lá dos vikings, dos povos vikings, mas hoje eles falam outras línguas, ok, né? Também o inglês como todo mundo, mas dentro dos territórios deles, eles também conversam na língua materna, tá? Aí nós temos o germânico, os povos germânicos que vão criar a língua alemã, e dentro daquela região, como a Suíça, a Polônia, ai, gente, me fugiu os nomes aqui, a Holanda, tal, eles também falam o alemão, tá? Lembrando que esses povos, como eu falei, os poloneses, os holandeses, os suíços, eles também têm a língua deles também. Na Suíça fala inglês, fala alemão, falam francês, enfim. Tá? E depois a gente vai ter os povos eslavos, que são os povos do leste europeu, tá bom? Que vão ter uma linguagem muito parecida com o russo, tá? A matriz linguística é o eslavo. Então, esses povos vão ter as suas características, né? Físicas diferentes desses povos, por exemplo, da Península Ibérica, diferente daqueles do pessoal os nórdicos, tá? Da região norte, diferente dos bretões, né, fisicamente falando, né? E a matriz linguística deles vão ser outra. Então, quando a gente, por exemplo, os ucranianos, poloneses, gente, é tanta gente que eu esqueci o nome. E se for falar dos russos, vocês percebam que a linguagem deles é muito, para a gente, é muito confusa, por quê? Porque está muito além da nossa matriz linguística, então a gente não consegue compreender. E por conta da matriz linguística, por conta do lugar que eles vivem, por conta das características físicas desses indivíduos, por conta de tudo, né, do pacote todo, eles vão ter uma cultura bem diferente desse mundo ocidental que nós vivemos. Então, para a gente, às vezes, fala, meu Deus, o que eles estão fazendo? Né? E assim sucessivamente, é vice-versa, né? O outro olha para nós e enxerga a nossa cultura como peculiar, e nós enxergamos a cultura do outro como peculiar, como diferente. Então, é interessante que nós sempre tenhamos a nossa cabeça aberta para que a gente perceba que não tem certo, não tem errado, e que por conta da globalização, né, da atualidade, nós também assimilamos muito da cultura deles, né? Eu falo isso por conta de vocês mesmos, né, que vivem aí. Hoje, vocês assistem novelas coreanas, vocês assistem. Tem vários alunos com fotos no perfil do WhatsApp de artistas coreanos que eu nem sei quem é. Às vezes acho que é o aluno, quando eu vou ver, não é. Enfim, olha como essa troca, né, dentro do processo de globalização é rico, então nós acabamos assimilando essa cultura do outro. Espero que eles também assimilem o que é bom nosso também, tá bom? Como eu disse para vocês, as línguas eslavas são, tem mais de 10 línguas de matriz eslava, para vocês terem ideia, tá bom? Então não dá para, mesmo assim, tá? Eu estou fazendo esse recorte, estou fazendo um recorte de matriz linguística para que vocês entendam de uma forma mais fácil a questão da diversidade cultural, porque se nós formos ficar falando de povo, de cultura e cultura, a gente vai ficar aqui a vida toda e não vai conseguir falar. Tá? O importante é que o genérico, né, seja assimilado, o que for, né, a ideia principal seja assimilada para vocês. Então, tudo bem até aí? Ok, Tainá, obrigada por sempre responder, não me deixar no vácuo. Então,
Sara, obrigada também. Então, assim, só retomando. Então, dentro do contexto, vamos voltar lá para o século V depois de Cristo, com o fim do Império Romano, com o início da Idade Média, existiam vários reinos não católicos dentro do continente europeu. E esses reinos, né, cada qual com a sua cultura, cada qual com a sua matriz linguística. Com o passar do tempo, por conta da proximidade territorial e por conta da proximidade física e até familiar, né, que às vezes os reinos se fundiam em casamentos, foram se unificando e principalmente se unificando por conta do cristianismo, né? E a partir daí esses povos os reis, né, vão se convertendo ao cristianismo e vão fazendo a unificação dos povos e a unificação linguística. Porém, mesmo assim, nós vamos ter os recortes aí dentro da cultura europeia, dentro da formação de matriz linguística. E essas matrizes linguísticas, essa formação vai dar também, vai nomear as suas colônias. Por exemplo, no caso de nós aqui da América Latina, somos chamados de americanos latino-americanos, latino-americanos, por quê? A colonização dessa América ocorreu por parte de portugueses e espanhóis, que são povos latinos. E quando falamos de latinos, estamos nos referindo à questão linguística, tá? Beleza. Os países que eu estava tentando falar para vocês, os países nórdicos compõem, né? Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Islândia. Tô doida para ir para lá, né? E aí eles têm, e é interessante que esses povos, eles mantêm muitas coisas da cultura dos povos não cristãos, né? Ainda praticam muitas rituais, né? Não pagãos, como o pessoal pagãos, quer dizer. Vamos falar aqui. Tudo bem nesse sentido? E interessante que, assim, dentro... eu gostaria de ressaltar a questão do povo da Catalunha. A Catalunha pertence oficialmente à Espanha. Eu vou falar de duas regiões também, né? Não vou falar só da Catalunha, vou falar da Galícia também. A Catalunha fica no Mediterrâneo, né, na parte mediterrânea, faz divisa com a França, e a Galícia fica no outro extremo, fica no norte. Né? E é interessante que eles compartilham da cultura espanhola como um todo, mas eles também compartilham da sua própria, eles têm uma cultura própria. Então, quando você chega na Catalunha, eles falam espanhol, né? Eles entendem, tem coisas escritas em espanhol, mas tem coisa escrita no catalão. A maior parte das placas das coisas dentro da Catalunha é escrito em catalão. E aí você fica meio assim, você fala, cara, e a Galícia? A Galícia é assim, é parte de, eles falam português, o gaulês, o galício, o galego, não sei como especificamente, ele mistura português, espanhol e francês. Então o cara tá falando, parece o pessoal do... Me lembrou muito... Você tá assistindo o programa lá da Galícia, o cara tá falando, de repente tá falando como a gente, aí eles puxam muito... E daqui a pouco fala um negócio que você não entende. Mas é muito, muito... Pra gente sair da nossa caixa, né, cultural e linguística, é meio estranho, né, porque para nós as coisas são muito bem definidas. Mas a Catalunha, tá, ela tem a sua própria cultura. E a Galícia também, nessa questão de matriz linguística, eles preservam assim, olha, nós somos catalães. Hoje nosso território pertence à Espanha, mas nós somos catalães, nós somos, entendeu? E na Galícia também é a mesma coisa, assim, não tem esse separatismo como tem na Catalunha. Catalunha é a região de Barcelona, tá, gente? Só para noção. Como que é o nome do estádio lá do Barcelona? Enfim, se eu falar disso, todo mundo aparece, vai ser uma lista aqui de estádios, tá? Mas
Mas é muito interessante essa divisão dentro do mesmo território. Para a gente, como temos uma unificação territorial, a gente fica meio estranho, assim, a gente não entende. Santiago Bernabéu. Coitado do seu Bernabéu. Tá bom? E com relação à Europa, ok? That's okay? Yeah? Ok? Are you going? Oh, teacher, hein? Alright. Ah, teacher, hoje tá no inglês, hein? Em vez de falar no espanhol, hoje a pessoa vai falar no inglês. Eu vou falar porque eu sou do contra. Agora vamos falar, sabe por que eu vou falar do inglês? O pessoal tá falando errado só para tirar onda, tá? Porque nós vamos viajar agora. Não vamos sair da Europa, vamos para um outro lado do mundo, vamos para a Austrália. Vamos falar sobre os aborígenes, tá? Olha que louco, né? Tem tudo a ver, aborígene, inglês e etc. Então, o continente, né, Oceania, era povoado, os povos originários, eles são um blend, né? That's blend the people. Olha que luxo! Nossa, minha professora de inglês vai ficar feliz. Um blend de people. Tá? São miscigenados. Então, nós vamos. Uma mistura muito interessante. Nós vamos ter a presença de indivíduos com características asiáticas e nós vamos ter indivíduos com características africanas. E o território da Austrália como um todo, da grande ilha, era formado por aborígenes, pelos negros, né, muito similares aos africanos. Tanto é que uma das regiões da Oceania é chamada Melanésia, por conta do pessoal que tem a pele mais escura, certo? Então tem uma matriz linguística também, né, diferenciada, tá? E essa cultura também deles vai ser bem diferente de tudo que nós vimos. Né? Nós temos, e a cultura desse povo da Oceania é muito também, assim, para nós que vivemos dentro da caixinha do ocidental, é meio diferente, tá certo? Então, os aborígenes, eles, hoje nós temos pouquíssimos, né, indivíduos de origem aborígene, é uma tristeza disso, tá? Então, eles têm, como eu falei, eles têm para nós que somos ocidentais, assim, parece que os aborígenes são muito rudimentares, né? Mas tem as filosofias dele, tem as culturas que pertencem a eles e a questão da linguística. Tanto é que essa cultura, né, se nós formos olhar os australianos, mesmo eles sendo formados por terem sido colonizados, né, por a Austrália ter sido invadida pelos ingleses e etc., que puseram a sua cultura e afins, os aborígenes, desculpa, o povo australiano como um todo, ou o povo da Oceania como um todo, tem uma cultura única, né, particular, que é a fusão da cultura dos povos e da linguagem dos povos originários com a linguagem com a matriz linguística do seu colonizador. Então, se nós percebemos, a questão dos sotaques, né? Nós não tem esse sotaque. Os australianos têm um sotaque um pouquinho diferente do sotaque do estadunidense, do sotaque do camarada lá de Dublin. Então, tem essas fusões aí, graças a Deus, tá? Infelizmente, né, a cultura na Austrália que acabou predominando foi a cultura do colonizador. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Só um adendo, assim, nós não temos muitas informações sobre. Não, existem informações sobre os aborígenes, sobre a matriz linguística, sobre tudo isso, porém nós temos que nos aprofundar sobre esse estudo. Mas, por conta da matança, do genocídio, né, que se instaurou com relação a um processo de colonização, muito da cultura desses povos da Oceania, e principalmente dos aborígenes, foi extinguida. Então, a gente não sabe, porque são povos de tradição oral. Então, quando o povo, aquela cultura de tradição oral, dificulta muito, né, a transmissão dessa cultura quando os indivíduos são exterminados, tá?
Então, é como no nosso país. É lógico que nós sabemos mais, porque nós somos brasileiros, né? Então, nós temos descendência dos povos originários, né? E tal. Mas quando a gente fala de um povo tão distante, né? Fica difícil. E eles foram exterminados mesmo. Então, tem pouquíssimas pessoas da etnia vivendo, tá? Se eu estiver errada, alguém faz um comentário aí, depois a gente debate nos comentários do coisa. Agora vamos falar, voltando aí, para a questão da Oceania. Já ouviram falar nas gloriosas tatuagens tribais? Quem já ouviu falar aqui? Tá. Sim. Não, não. Quem já assistiu Moana aqui? Moana, né? Se vocês assistiram o desenho Moana, não estou fazendo propaganda, não. Todo mundo, a maioria dos homens, são tatuados. Vocês já perceberam? No contexto hoje, tá? A nossa, assim, dentro do nosso mundo africano, né, da nossa origem africana e da nossa origem indígena, né? A cultura, eles não fazem desenhos permanentes no corpo, tá? Nossos antepassados indígenas e nossos antepassados africanos não faziam tatuagens permanentes no corpo, faziam desenhos, né? Com tintas, etc., que ficavam tipo rena, né? Não tipo a rena, mas ficava ali, mas tinham questões específicas. Para os nossos antepassados africanos, a marcação da pele tem dois significados, ou um contexto relacionado à religiosidade, e outro contexto era as inscrições que eles eram feitos para saber de onde eles vinham, tá? E então, na cultura afro-brasileira, dentro da perspectiva. Hoje todo mundo tem tatuagem, estou só passando um view lá no passado. As pessoas não usavam tatuagem, tá? Tudo que fazia eram os desenhos corporais, tanto para os indígenas como para os africanos, eram temporários e estavam relacionados a determinadas cerimônias ou processos pelos quais eles iam passar. Mas, na cultura da Oceania, todo mundo tem uma tatuagem. Né? Quem assistiu a Moana, todos têm uma inscrição. É diferente. Que nós chamamos esse tipo, a chamada tatuagem tribal, é a tatuagem maori, né? E que tem um significado para aqueles povos das ilhas e para dizer de onde você vem, né? Te dá uma inscrição, como se fosse a sua identidade, certo? Tanto é que o Maui, como vocês viram, o Maui, ele tem o desenho ali, ele tem os símbolos da tribo que ele pertence, né? O povo que ele pertence, aí tem algumas inscrições ali que são só eles. Não, não, não. Não. Os nossos indígenas, a maior parte dos nossos indígenas no Brasil não são tatuados. Aquelas inscrições são temporárias, tá? Depois, por exemplo, vai. É pintura de guerra. É como se fosse uma maquiagem. Se maquiava, acabou o que tem que fazer, acabou. Os africanos é a mesma coisa, só que os africanos usam outro tipo de tinta, né, de pigmentação, ou é o azul, enfim, e tudo tem um porquê, tem toda uma simbologia cósmica, não é aleatório. Igual hoje todo mundo sai, o cara faz uma tatuagem, não sabe nem o que significa, né? O cara é evangélico, bota um demônio tatua um demônio nas coisas, né? O pessoal faz as coisas de diabólicas no corpo, não sabe nem o que está fazendo, Deus me livre. Ai, 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 veio agora eu, a puritana. Cada um faz o que quer, mas eu tô falando do sentido da tatuagem como um todo. Tá vendo de onde vem a tatuagem? Então, os maores, eles têm essa perspectiva. E isso estou falando, o pessoal da Ilha de Páscoa, que vai estar muito próximo aqui com o pessoal do Chile, né, com os indígenas do Chile, o pessoal da Havaí, enfim, todo mundo na cultura maori tem tatuagem para se especificar de onde você. É diferente a cosmo, o cosmo dos caras, né? Então, eles têm uma outra visão. Para eles, a tatuagem não é uma finalidade estética. Ah, eu sou o cara que tem um monte de tatuagem. Não, não é qualquer pessoa. Você precisa, né? Tem todo um porquê disso, tá? Então, não é assim aleatório. E não é porque são maores, né? A tatuagem maori, que todo mundo vai ter igual. Tá? Então, em cada ilha, em cada parte da Oceania, né? Os povos vão ter parecidos com os mesmos desenhos, mas
parecidos os desenhos, mas com simbologias e com as suas características peculiares. Lembraram agora, né? Tanto lá no desenho da Moana tem um camarada, a Moana faz o desenho, fazendo a tatuagem no camarada lá, né? Então tem uns que acabam até tatuando o rosto, tá? Mas tem um porquê. Os alargadores, aqueles negócios do beiço que bota no beiço também e tal, isso aí é meio indígena. Vocês estão ligados que os indígenas africanos gostavam de botar, gostam, né? Dependendo da cultura, põe um adornos no rosto, na orelha, etc., para poder mostrar para que veio para o mundo, e os maoris também. Os maoris, principalmente, são aqueles alargadores. Né? Isso tem a ver também com a cultura indígena. Se vocês fizerem um link, os indígenas brasileiros e esse povo da Oceania, eles utilizam, né, os alargadores e tal. Pessoal, quem usa alargador, tatuagem, piercing, afins, não tenho nada contra vocês, não. A mim não apetece, né? Não gosto de nada temporário, Deus do céu. Né? Não gosto. Acho bonito, cada um com a sua cultura. Só estou dizendo assim que é importante. Quando eu falei da questão do camarada, às vezes ele tem um segmento religioso e tatua uma coisa totalmente contra, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo aquilo, tá? Então, para esse pessoal da Oceania, essa expressão corporal, que é a tatuagem, ela tem uma simbologia. E esse contato com o ocidente das tatuagens se dá através da colonização dessa região por conta por parte dos ingleses, mas vai se difundir, sabe com quem? Com os piratas, com os marinheiros, que vão começar a ter mais contato com esses indivíduos, que vão assimilar essa cultura das expressões corporais, né, e vão levá-las para o Ocidente. Tanto é que quando a gente assiste filme de pirata tal, você vê que os piratas têm tatuagens, só que aí as tatuagens dos piratas já não são tão parecidas quanto as dos maores. Por quê? Porque tem a questão do sagrado, tem a questão da cultura. E aí começam a ser outra. Tem aquele assim, né, o marinheiro Popeye, que tem os coraçõezinhos tatuados aqui, escrito mamãe, e aí já começa a ir para uma situação. E por isso, pensando nessa mentalidade aí, nesse pensamento, a gente faz a associação com a questão da marginalização da tatuagem, né? Então, muitos indivíduos marginalizam, então tempo atrás, hoje não, tá, gente? Mas eu, quando era adolescente, eu queria fazer uma tatuagem. Não fiz porque doer demais, e é o que eu pensei. Falei, quando eu tiver 40 anos, eu com essa tatuagem aqui só por Jesus. Já pensou? Não tem nada a ver, né? Então, não, eu, Luciana, tá bom? Eu, Luciana, não curto nada temporário, nada fixo, porque eu mudo de ideia. Então, amanhã, se eu não quiser mais, eu não vou ter mais. Tipo, me incomoda algo que eu não vou poder mudar, entendeu? E eu não vou ficar sofrendo, gastando com laser para tirar a tatuagem, põe tatuagem, não tô dessas. Então, a gente não faz nada. Pinta o cabelo, corta o cabelo, emagrece, engorda, que tá ótimo. Já tá, né, já é um processo difícil para a gente assimilar. Então, a marginalidade, a associação, né, quando eu era adolescente, da tatuagem, tinha uma intrínseca relação com a marginalidade, com o mundo dos marginais. Né? Então, com algo assim, coisa de bandido, é coisa disso, coisa daquilo. Por quê? Porque lá atrás, os corsários, os piratas, não, os piratas são fora da lei. Né, eram foras da lei. Então, quem começou a cultura da tatuagem dentro do mundo ocidental começou a circular dentro dos guetos, dos lugares dos marginalizados. E aí se cria esse estereótipo de que a tatuagem só está relacionada a pessoas que não têm nada o que fazer, que são marginalizadas, tá bom? Mas não tem nada a ver, cada um faz o que quer, são livres, o corpo é de vocês. Só espero que tenha dinheiro para pagar. Né? Pagou, é seu, você faz o que você quiser. Tá feliz? É isso que importa. Bom, então essa é um pouquinho da história das tatuagens que tanto chamam a atenção das pessoas. Eu adoro ver corpos bonitos, né, tatuados. Mas eu não faço. Não tenho coragem. Gente, que nem o alagrador. Eu acho super tendência, mas eu morro de medo da minha orelha não voltar mais. Sou eu, tá? Eu acho que na vida a gente está aqui para ser feliz. A minha psicóloga, eu sou fã dela. Gente, ela tem cada tatuagem fantástica. Eu pago um pau para as tatuagens, mas eu não tenho coragem, porque dói muito. E eu me conheço. Amanhã eu vou olhar para aquilo e falar, meu, e agora? Por exemplo, se eu tatuo na mão, e ela tem uma linda.
Meu, daqui a um tempo eu vou falar que, né, cada dia eu tô com um anel que eu gosto, eu mudo, né? Agora, se eu tô com a tatuagem, eu não vou conseguir, né? Então, eu aprecio as pessoas que curtem, tá? Aí, vamos entrar também no mundo de pessoas que adoram também se enfeitar, que são os indianos. Também é uma turma como eu, que já faz a tatuagem de rena, porque amanhã, se mudar de ideia, vai mudar de ideia, toma um banho, esfrega com capa de telha e daqui tá pronto para uma outra. Os indianos também têm essa pegada das tatuagens temporárias, tá? Então, por exemplo, quando estou falando da mão, até porque quando as mulheres vão se casar, elas vão fazer inscrições na mão, as inscrições faz algumas coisinhas no rosto e tal para dizer que elas estão se casando e enfim, mas é uma tatuagem transitória temporária. Então essas inscrições corporais para os nossos antepassados, independente de qual área do planeta que eles viviam, para alguns é uma espécie de identidade. Então, e também vamos pensar, né? Lá os maores, os caras vivem no mar, no oceano. Não dá para fazer um negócio que vai sair, né, gente? Tipo, meu, aí vou lá, pego um negócio de genipapo, igual faz aqui no Brasil, faz a inscrição. Aí toma um banho de mar, beleza, fica. Aí se você se perde no mar, o cara não vai saber, porque já pagou a sua inscrição. Então a gente também tem que pensar nesse lado prático, tá? Então por isso pode ser também uma possibilidade pela qual eles faziam as inscrições permanentes. Pessoal, vou pedir só mais uns minutinhos da presença de vocês, que eu já estou encerrando, tá? E os indianos, eles faziam as temporárias, que é a de rena, que a gente conhece, que a gente usa bastante, né? As tatuagens temporárias, principalmente na praia, né? Então, vem dessa cultura. Os indianos, dentro da Índia também tem várias matrizes linguísticas, tá? Os maores também, né? Ali os povos originários da Oceania, cada qual tem seu dialeto local, né? Mas é uma matriz, né? Lógico que deve ter as suas matrizes. Na Índia, nós temos um amálgama de pessoas, né? De culturas. Mas hoje, aqui que se sobressai é a hindu, né? E que também vai estruturar não só a questão cultural, mas também vai estruturar toda a questão, olha aí, até abriu a porta, a questão de organização social, política e econômica dentro da região, dentro da Índia. Então, a cultura, a forma como eles enxergam o mundo, interfere na questão de como eles se organizam socialmente e economicamente, né? A única coisa que a gente tem que fazer uma ressalva é o sistema de castas, né? Que é uma coisa, é um sistema milenar, na qual o indivíduo nasce dentro de uma classe, uma casta, e ali ele vai ficar até todas as reencarnações dele, certo? Então não tinha uma mobilidade social e existia, né? Eu esqueci o nome deles, os Dalits, que são a última, tipo assim, meu, acho que você tá ruim, cara, o Dalit é o cara que tá lá embaixo, do outro, que ninguém nem olha pro cara. Numa escola, o Dalit, coitadinho, senta lá sozinho, não chega nem perto de ninguém, porque não pode. E o professor nem quase fala com o Dalit, porque ele é impuro, ele é intocável, né? Enfim, mas a partir do século XX, essa situação já tem sido debatida, tem sido mudada. Assistam o Tigre Branco, que fala um pouquinho sobre essa situação. É um filme novo do Bollywood lá. Inclusive, a Índia tem feito filmes maravilhosos que falam muito sobre a cultura indiana e os indianos no mundo de hoje. Tá? Então, é bem legal. E está mudando isso, tá? Essa questão das castas que tem a ver com a religiosidade. Eu sou uma casta Brahmani. Eu sei a minha casta, que se eu vivesse na Índia, eu seria Brahmani por conta de pertencer a uma casta de intelectuais, né? Que os professores são, oh meu Deus do céu, elevados. Tá? Assistam filmes indianos, é bem legal, tá? Se vocês puderem. Aí, vamos passar para um lugar também que adora tatuagem, mas aí as tatuagens lá de um negócio meio tenso. Japão. Japão, como nós falamos no inglês. Japão, Japão, no espanhol. Né? Antigamente, Yakuza, muito bem. Né? Então, lá no Japão, quem tem tatuagem pertence a algum grupo de mafiosos. Lembra da questão da marginalidade que eu falei para vocês ontem? Não, ontem não, que eu falei agora há pouco, da questão do marginal, do mundo proibido. Só que aí
quem tem essas tatuagens, a gente tem que pensar lá atrás, né? Que é a Yakuza, tinha os guerreiros, os samurais, etc. E dali da questão desses samurais, abriu uma gama dos caras que ganham dinheiro, né? Que criaram uma outra facção ali, e que também tem todo um preceito, eu não conheço, não vou falar da Yakuza, vai que alguém da Yakuza tá vendo, daqui a pouco corta a minha cabeça. Brincadeira, com todo respeito. Mas é um mundo à parte, né? Como um estado à parte, eu não tenho ferramentas para falar sobre isso. Mas dentro do Japão, os guerreiros também tinham inscrições, né, para determinar quem eles eram e etc. Não são todos os japoneses que culturalmente, né, dentro, a gente está falando do passado, faziam tatuagens. Então, são determinados grupos que faziam as inscrições para saber sobre isso. Mas antes da gente falar do Japão como um todo, uma vez eu falei para vocês na sala de aula sobre a medicina tradicional chinesa. Porque lá quando o mundo era mundo, lá no começo do mundo, há mais de 6.000 anos atrás, essa região da Ásia, né, a Mongólia, a China, a Índia, e a Coreia, Japão e etc., pertenciam a um grupo só, que era a Grande China, né, que era o Grande China. Depois foi se separando e assim, né, através das suas diferenças, né, e tal. Então, muitas coisas, principalmente entre o Japão e a China, vão ser parecidas. Arquitetura, né, e algumas paisagens, algumas coisas vão ser muito parecidas, porém o Japão tem uma outra filosofia, né? O povo japonês tem uma outra estrutura. Ah, tá, legal. Beleza, obrigado, Christian. O Christian está falando que os nórdicos também se tatuavam, porque são os marinheiros, né? Eram os vikings, né? Eles se tatuavam. Então, vocês percebam que a tatuagem no mundo antigo, mas não era todo mundo que se tatuava, né? Tipo eu, a Maria da Couve, lá entregando um leitinho pro povo, vou estar com o corpo tatuado. Não, tem toda uma simbologia. Hoje é uma questão estética, tá? Danilo, não se desculpa. Hoje, a tatuagem é uma questão estética. Né? Todo dia você vê um camarada com uma tatuagem. Eu sou velha, sou coroa, sou antiga, não tenho tatuagem, sou historiada, não tenho. Eu tô por fora, né? É igual não ter filho com a minha idade. Eu tô por fora da onda, né? Aposto que daqui a pouco tem alguém que vai ligar a câmera aqui com 14 anos com uma tatuagem no braço. Na minha época, a gente só podia se tatuar depois dos 18 anos. E antigamente nem assim era uma coisa mais velada. Hoje cada um faz o que quer. Mas esses povos que nós estamos falando tem a questão cultural. Então não é qualquer um que tatua. Né? Hoje há uma democratização desse processo de tatuagem, você tatua o que quiser, mas eu só acho legal que você saiba o que você está tatuando em você, né? Porque às vezes o cara nem sabe ir num cara que sabe escrever, porque depois se você escrever um negócio errado, você vai ficar para sempre com o negócio errado escrito no seu braço, ou só onde for. Tá? Então, lá há 5.000 anos, 6.000 anos atrás, existia a Grande China, né? Então, esses povos que viviam ali, eles faziam as suas trocas, né? Entre eles, então, por isso que a gente tem muita coisa. Quando nós falamos de terapias da medicina tradicional chinesa, nós temos elementos do Japão, nós temos elementos da Índia, nós temos elementos da China, então é um blend de elementos de todos esses povos que viviam ali por conta disso. E conforme foi passando o tempo, eles foram se distanciando e os saberes, as técnicas, e foram criando suas saberes e técnicas compartilhados permanecem. Porém, houve essa como que fala, as suas especificidades foram se acentuando, tá? A característica de cada um foi se acentuando. Então, o Japão é um país, deve ser um país belíssimo, né, que eu quero um dia conhecer, bom? E tem uma arquitetura única, né, e uma cultura muito que nós aqui no Alto Tietê a gente conhece, a gente tem a sorte de conhecer um pouco da cultura japonesa, porque nós temos muitos nipônicos, né? Muitos descendentes, muitos japoneses, nós tivemos um massivo processo de imigração, que eu acho que no dia 16 ou no dia 18, na semana passada, completou, era aniversário da imigração japonesa e tal, e nós temos mais contato, principalmente aqui no Sudeste, porque no estado de São Paulo existe a maior colônia nipônica, né? É um lugar que tem mais japoneses fora do Japão. Olha que louco isso, né? Então, nós acabamos assimilando mais. Então, a maior colônia japonesa fica no bairro da Liberdade, que não tem nada a ver com o japonês, que tem a ver com que esse lance da liberdade tem a ver com
os nossos antepassados escravos, mas é história, uma outra história, uma outra aula, tá? Mas a gente tem muito... Gente, só olhar aqui na sala quantos nipônicos tem. Já tem dois aqui. Ó, o Danilo. O Danilo compartilha um negócio dos chineses aí, ou dos japoneses, não sei, né? Pelo menos um aluno nipônico. Eu nunca dei aula, desde que eu dou aula no Alto Tietê, eu nunca dei aula numa escola que não tivesse um aluno de origem ou chinesa ou japonesa. A nossa escola chama Masaiki Sekimi, né? Nome de a nossa escola, onde vocês vivem aí, era uma região de colonos, de fazendas, de agricultores japoneses, tá? A cidade toda, né? Eu tenho, né? Tanto é que nós temos um centro, Bukyo, né? Temos templos budistas aqui, né? Olha que louco isso, né? Porque os japoneses são budistas, tá bom? Então, olha, no nosso caso, no nosso. O outro, sou descendente chinês. Calma aí que vou falar de japoneses primeiro. Então, na nossa região, nós temos muito da cultura nipônica, muito da cultura japonesa. Né? Muitos aqui vão falar, meu pai já morou no Japão, não sei o quê. Né? Tem gente que tem uma menina do oitavo ano que até achei que ela nascesse, que ela fosse japonesa. Mas, enfim. Tá? Então, essa cultura é uma cultura mais muito parecida, né, quando a gente vê alguns elementos simbólicos dessa cultura asiática, né, porém, eles são mais, têm as suas particularidades. E para a gente, até meados da década os primeiros anos da década das primeiras décadas do século XXI, nós tínhamos mais contato com os japoneses. E aí, nós vamos ter uma migração massiva dos chineses, e aí já tinha os elementos da cultura chinesa, né? O cinema, algumas práticas alimentares, algumas práticas introduzidas pelos japoneses, né? Mas a medicina tradicional chinesa, que eu sou adepta, que eu sou fã, e outros elementos, né? Os fogos de artifício, o papel, a pólvora, o bicho da seda, o que mais que a gente usa? O macarrão, o sorvete, são elementos da cultura chinesa que fazem parte do nosso cotidiano. Mas, a partir do século, dos primeiros anos do século XXI, no Brasil nós vamos ter um aumento, né, da imigração dos povos chineses e a gente vai ter mais contato. Gente, a China é um mundo à parte, tá? A China é um mundo à parte, né? Fantástico, que vale a pena a gente, né, se debruçar sobre, olhar esses aspectos diferenciados e sem rótulos e sem preconceitos iniciais referentes a eles, tá bom? Temos a Yakuza aqui no chat do centro, nas pantalhas do centro de mídias, eles mostram, né, a questão da Yakuza. Gente, Yakuza é mal barato, né, que você vê o japonesinho todo sério aqui daqui para baixo, quando você vê o camarada tá todo pintadão, né, todo colorido, o cara tira... Você fala, gente, que isso? Né, o cara todo sério, executivo, né, assim, não abre nem a boca quando vai... Fernanda, se fosse, ia ser daí. Fernanda tá aí? Tô brincando, tá? Então, são... Olha lá, ó. Não é, Fernanda? Toda séria assim. Aí do pescoço para baixo, quando... né? Os mais recatados são os piores, né, gente? A gente sabe disso. Os mais quietinhos são os mais ferozes. Tá? Então, com relação à cultura japonesa, a gente pode colocar esses elementos, né, que da Yakuza. Ai, nós temos a coisa do sumo que eu acho fantástico, que é uma valorização do gordinho, né, da pessoa com o corpinho mais cheio, mais gostoso, assim, né, porque eles valorizam a pessoa, né, tanto o homem quanto a mulher mais cheinhos, assim, que praticam o sumo, que são guerreiros também, né. Acho legal essa valorização. O que nós recebemos também da cultura japonesa é a xilogravura, né, que são aqueles desenhos feitos com outras técnicas, com a técnica do nanquim, com a pena, né, muito bonitinho, que a gente utiliza também no Brasil com a literatura de cordel. Os animes, que vocês vivem isso, né? Como eu disse aqui na nossa tela, tem vários alunos com animes, que eu acho bacana, que é onde a sociedade japonesa ela se extravasa, né? O que eles têm assim, de recatado socialmente, eles botam para fora nos animes e nas coisas deles ali, que só Deus sabe, né? Não vou falar aqui que a hora não permite. Né? E nós também temos a invasão hoje, né, a positiva na cultura coreana,
né? Vocês já viram esses dias me mandaram um vídeo ai, gente, como que é? De uma ginástica coreana que fica assim, pá, 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 pá. É, esqueci o nome da dança que fala, não é zumba, é zumba coreana. Aí eu fico assim, achei ótimo que você só mexe a barriga. Pá, 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 pá. Né? Os produtos de beleza, tem várias meninas aqui também que gostam do K-pop, não é isso? É K-pop que chama? Gente, esses coreanos são fantásticos. Eu não, quando criança, e eu morava no Car Pop, não sei. Quando eu era criança e eu morava na cidade de São Paulo, eu tinha mais contato com as culturas diferentes, e nós tínhamos contato com os coreanos. E depois, agora de adulta, eu comecei a frequentar o bairro do Bom Retiro. Gente, eu fui tomar café numa cafeteria coreana fantástica, que eu super indico para vocês, são super simpáticos. Todos os povos são simpáticos, né? E todo mundo é legal e todo mundo também não é legal. Mas o importante é assim, que a gente se abra, né? E o que não é bom pra gente, a gente guarda pra gente, que a gente não gosta, né? A gente guarda pra gente, porque é o outro, não tem nada a ver com a gente. Como eu falei, né, naqueles aspectos das transformações corporais, a mim não apetece, mas eu acho lindo quem tem. Para mim não dá. Por conta da minha formação religiosa, da minha formação familiar, da minha formação como um todo, na minha cabeça, na minha vida, não dá. Porque eu sou do jeito que eu sou, né? Por conta dessa formação toda que eu disse para vocês. Mas quem tem, cara, show de bola. É isso aí. Faz o que você quer e seja feliz e não prejudique ninguém. Né? E quando nós falamos sobre outras culturas, principalmente em coisas que são fora do que permeia a mentalidade ocidental cristã, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que pensar que a nossa visão de mundo ocidental cristão tem a ver com esses pilares do cristianismo que foram criados não por Cristo, mas foram criados posteriormente por uma galera aí que às vezes não se acha dono da verdade, mas acaba aprisionando os outros, né? Não estou falando da fé, falando da instituição. Então, dentro das práticas dogmáticas do mundo ocidental cristão, o que é certo e o que é errado é muito, muito limitante e castrador. E nos castra no sentido de que não nos permite olhar o outro e assimilar o que o outro tem para nos informar, tá bom? Para agregar. E é difícil você falar isso no mundo não haver complementação, não haver troca dentro de um mundo globalizado. Tá? Então, se nós fazemos o processo da globalização, né, tô falando, isso é um recado para vocês mesmo. Tá? A gente tem que se despir dos preconceitos, porque às vezes a gente fala, eu não tenho preconceito, mas o camarada tem uma religião diferente da sua, você mete o pau. O camarada tem um negócio, o cara é apresenta, o cara tá mais fortinho assim, ele não é bonito porque ele não tá cheinho. Então a gente tem que parar e pensar que tudo é uma questão cultural. Como eu falei, no Japão, né, as pessoas que são cheinhas, elas não são mal vistas, né? Acho que vou pra lá, né? Que eu abusei, tô abusando na pandemia. Né? Não é visto com esse sentido pejorativo, né? Não tem essa coisa, a pessoa que tem um corpo maior, um corpo mais robusto, ela não é vista como uma pessoa que é mole, que não tem agilidade. Não, muito pelo contrário, eles participam existem torneios, né? Então, tudo é uma questão, como os povos maores também, os maores também, vêm as pessoas que têm uma estrutura corporal maior, como pessoas mais saudáveis, mais bonitas, são os mais fortes dali da galera. Vocês percebam que tudo isso é uma questão do jeito que nós enxergamos o mundo, do que verdade é essa que venderam pra gente. Então, dentro do contexto cultural, não existe certo, não existe errado. Cada um tem o seu, e as pessoas os povos são aquilo, o conjunto da sua história, das suas trocas, do lugar onde eles vivem, né, e das suas religiosidades, do jeito que eles enxergam a vida e a morte e afins, tá bom? Peço desculpas, né, quando eu falei das situações das inscrições corporais, não quero ofender ninguém, né? Só quero que vocês procurem saber o que é que vocês estão fazendo, né, antes de sair zoando, né, por aí, porque eu zoava, eu brincava com as crianças que faziam as tatuagens de canetinha, brincando, mas tem muita gente que tatua coisa que nem sabe o que é, principalmente quando usa uma língua inglesa,
né, em outra língua. Então, preste atenção, né? O que é certo para vocês, ok, sejam livres, né? Vão ser felizes e não incomodem ninguém. Quando a gente não conhece o outro, não vamos dizer que o outro está errado, porque as culturas são assim. Infelizmente, esse contexto de certo e errado vem dos nossos colonizadores europeus que querem que, né, que lá no passado queria que o mundo fosse do jeito como eles enxergavam e todo mundo tinha que entrar dentro daquela caixinha ali, todo mundo tem que ser igual, se não é igual é do capeta, é do demônio, tá certo, tá errado. Bom, então vamos partir, né, vamos sair dessa caixa, vamos perceber que todos nós somos seres humanos e que vivemos num mundo globalizado, então tudo temos de todos, tanto questão genética como questão cultural, né? Não vivemos nessa caixinha, nós vivemos num globo, tá certo? E trocamos o tempo todo. Então, respeito, vamos nos abrir para o novo, vamos conhecer, vamos buscar o que a gente não conhece, né? Perdoe-me se eu falei algo de forma excludente, não é meu intuito. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada e sou muito palhaçona e acabo falando algumas coisas assim, né? Que quem não me conhece pode estranhar, mas eu estou tentando me reconstruir por bases não preconceituosas. E eu quero também deixar esse recado a vocês. Vamos nos abrir para o novo, tá certo? Muito obrigada. Né? Vou encerrar essa aula aqui. Semana que vem a gente vai falar de outro assunto, né? Não, espero que tenha sido de grande valia. Se está curioso, vai fazer pesquisa sobre esses assuntos, tá bom? Tem muita coisa para a gente. Ficou curioso sobre alguma cultura? Faça suas pesquisas, tá? Realize suas pesquisas sobre aquilo que te chamou mais atenção na aula de hoje. Escreva nos comentários o que achou, tá certo? Na semana que vem, eu prometo que vai rolar a apresentação do Gustavo Marcolino, que fez uma apresentação lindíssima sobre o continente americano, mas por questões técnicas nós não conseguimos fazer a transmissão hoje. Agradeço vocês por terem me cedido mais alguns minutos da vida preciosa de vocês, também por conta dos problemas técnicos que nós tivemos no início da aula, tá? Sara, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua contribuição aí hoje para que esse vídeo rolasse, tá bom? Pode encerrar a gravação, querida, pode interromper, e eu agradeço a todos, como sempre. Qualquer coisa, sabem onde me achar, né? Pega o telefone vermelho da Casa Branca, liga pro Batman que ele me acha, tá bom? Um grande beijo.